Bem com vocês, eu vou fazer a rotina de noite da minha filha Ana, na Mata hoje, mas deixa o like, se inscreve no canal, então quem você mais quer mais vídeos de como a Mata hoje, só me seguir no link do Instagram, que você acha meu perfil, então vou começar a minha rotina de noite. Minha mãe tá tomando banho. E aí ela, depois ela tinha fazendo a skincare para ela ficar bem linda, olha. Vocês estão vendo aí na tela, já fez a skincare. Já passou aquele aí porque ela não quer larga rosa, e aí porque ela é azar. Então quando que minha mãe foi lá para me chamar, ô filha, então vamos ir para a casa do tio Rebeco. E aí hoje, e quando que a gente tava andando de carro para não demorar muito para ir para a casa do tio Rebeco, e aí eu tava falando muito o que era o tio Rebeco, e a minha mãe falou, é o seu primo, e aí quando que estava indo muito longe até a casa do tio Rebeco, que ele mora lá por desta, então quando que ele estava me esperando eu cheguei na casa do tio Rebeca, que é esse lá, ó. E quando que eu cheguei na casa do tio Rebeca, que ele mora lá na casa da Aguri, e do nada e aí ele falou, oi menino, e ele tinha ido, e aí depois ele tinha, e aí eu tava esperando, e eu tô lá querendo chegar toda hora até chegar na floresta, porque eu moro longe. E quando que eu fui morar com o tio Rebeco, e aí ele falou, oi, peraí, deixa eu carregar aí para você entender, ó. Já ele carrega, olha. Então a gente virou pra casa do tio Rebeca, eu fui morar na água, porque ele decorou, olha. E ele falou. E ele falou. Oi, peraí. E ele falou assim, ó. Oi, ô prima. Na casa da tia Rebeca, então ela falou. Oi, prima, tudo bem? Porque eu vou deixar ela morar. Tá bom, mãe. Tchau. Agora eu tava lá deitada na cama da tia Rebeca, porque eu era a única que ela tem casa. E aí fiquei esperando até minha mãe chegar. E ela chegou, e ela me buscou. Então, não, e aí eu fui lá passar com a noite. E aí eu dormi muito, e ela dormiu. E aí quando ficaram de dia, eu comia açaí, ó, que tá baixando, e aí eu comi, e aí eu fui lá pra dar a volta com a tia Rebeca, que vocês estão vendo, e aí eu escorreguei, ó, na puxa, e aí eu tinha lá deixado a ponte, e lá no areia, e aí eu escorreguei na poça de lama. Queria um copo de água, e aí a tia Rebeca tinha pegado. E aí eu comi mel, e aí eu comi marshmallow, e aí eu fui correndo pra ver, e depois eu fui lá sentar, e a minha mãe me buscou, e depois ela tinha meio fumado uma coxa, e aí ela foi lá dar a volta na rua, lá na praça do Badrinhos, que ela mora na praça, a tia Rebeca.
E aí foi comprar as coisas lá na praça, que ela tava, que as notícias falaram que a praça tem loja de comida, de doces, de coisas boas para... então quando que eu estava andando de bicicleta. E aí eu estava andando de bicicleta. Eu estava andando de bicicleta. E aí quando que eu estava quando que eu estava andando bicicleta. Quando que eu estava andando de quando que eu estava andando com a minha mãe lá na campearia, lá na praça, e eu vi aquele café. Eu falei, mãe, compra aquele café. Ela falou, tá bom, então. E quando que ela comprou uma rosquinha pra mim, aí eu comi. Aí eu fiz o café. E depois minha mãe bebeu. Eu falei que eu queria curtir. E ela fez a moça. E ela fez coisa aí, ó. E eu bebi, ó. Depois vou lá aceitar para servir. E aí eu vi o lago e aí eu fiquei super emocionada. E quando que eu vi o hospital, não. E aí eu fui lá para o hospital para tomar injeção, porque eu não tinha medo de tomar injeção. E quando que eu cheguei lá no hospital com o carro, e quando que eu estava chegando lá quase no hospital com o carro da minha mãe, que era azul, do nada, ela disse, ó, e aí eu falei, oxi, que isso, esse hospital é do comum? Vai tomar injeção? Não. E aí a minha mãe me pegou e aí puxando na orelha para eu tomar injeção. E aí quando que eu estava andando com medo, ela falou, não, calma filha, é só picadinha, não tem problema. De doer, a mamãe te tira sua mão aí, ó. E ela chegou na sala de infantil, das crianças que tinham medo de injeção. E aí, foi na sala que eu estava falando lá naquele aplicativo de mapa, na vida real. Então, quando que e aí a gente chegaram lá no postinho, e aí a minha mãe correndo me puxando, e aí eu fiquei com medo, mas ela falou que não tem problema aí. E o médico limpou meu braço, e limpou meu cotovelo, e colocaram a injeção no meu braço, e aí doeu, e aí depois ele tinha limpado com aquele papelzinho, e aí ele tinha colocado aquele curativo que era o exigente, que que ele é para melhorar. E aí ele colocou isso no meu, e aí fui aí, e aí eu fui, e aí eu fui para, e aí eu fui lá para comprar comidinha, e aí eu comprei esse tacos que eu gosto, e aí que era o meu favorito, eu peguei o garfo. Eu comi o tacos porque tava muito gostoso, e eu comi tudo, e quando eu comi tava na minha mão, e aí a minha mãe tinha comprado salada porque faz bem pra saúde, é a única que faz bem pra saúde. Então quando que ela foi comprar aquelas coisas, e ela foi comprar uma colher para ela comer a salada. E aí ela comeu a salada. Já de 10 minutos, aí ela falou, mãe, eu quero. Mãe, não, e eu falei, não. E ela comeu tudo na boquinha.
E a gente foi. E a gente foi lá. E a gente foi lá para. E aí a gente foi. E a gente foi lá para casa com aquele carro que a mamãe tinha comprado. E aí a gente foi lá para buscar a casa. E depois a gente foi. E a gente foi para casa porque viu que essa casa fica bem aqui. E quando que ele tava demorando, eu falei, mãe, tá demora. E aí nós ficou, calma que ainda vai chegar. E aí quando que chegou lá pra nossa casa, depois, e a minha mãe foi lá para. E aí a gente foi pra casa. E a minha mãe foi correndo para assistir Chaves. E aí minha mãe foi correndo para assistir Chaves na TV. Porque eu não gosto de novela, ela não é coisa de Deus. E aí eu fui correndo para tirar o sapato para eu deitar na cama. E aí quando que eu estava, e depois eu tinha ido para minha cama na escada, lá na escada, porque a nossa casa era uma mansão. E quando que eu vinha, e aí eu tinha vindo para ir para a cama para eu se jogar um pouco de Just Fresh no Roblox. E aí, e aí eu vou tirar, e aí eu tirei o sapato para eu jogar Just Fresh no celular. Coisa de prestar mamãe, porque eu não tenho celular, mas eu tenho, olha. Então, e aí eu peguei emprestado o meu, e aí eu fui deitar aqui na cama, mas com fone de ouvido, porque é para assistir Chaves também. E foi isso. Deixa o like, inscreva no canal e tchau.